Continuando aqui, questão 30, e agora o assunto é planejamento, né? É um teórico muito utilizado para esse assunto, que é o Celso Vasconcelos. Então vamos lá. É o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de aula. Diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. Pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula. Vasconcelos, o planejamento descrito no trecho acima, ou seja, que planejamento é esse aqui, que é o mais próximo da prática do professor e da sala de aula, e de respeito mais ao aspecto didático, e que pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula. Então vamos lá, gente. Por eliminação, nós vamos responder aqui, tá? Seria o planejamento diário? Ora, se eu estou dizendo aqui, lá no meu trecho, que esse planejamento pode ser subdividido em projeto de curso e plano de aula, ele não pode ser planejamento diário. Por quê? Porque o projeto de curso, geralmente, ele é trimestral, semestral, né? Ou bimestral, no mínimo. Ele nunca vai ser diário. Então, isso aqui já está fora, porque se fosse só o plano de aula, eu poderia dizer que é o planejamento diário. Mas se eu estou falando num projeto de curso, então estou falando aqui numa coisa média e longo prazo, a médio e longo prazo, então não é o planejamento diário, porque se é diário é curto prazo, é para aquele dia ali, né? Letra C. B. É o projeto político-pedagógico que... Vamos lá, gente. A gente já falou um pouco de projeto político-pedagógico e se você ouviu os outros vídeos, e você já sabe que não é projeto político-pedagógico. Por que projeto político-pedagógico? Ele não é um planejamento, né? Aqui a gente tem uma expressão que está dizendo assim, estritamente o aspecto didático. O projeto político-pedagógico, ele não é estrito ao aspecto didático. O projeto político-pedagógico, ele abrange tudo relacionado à escola. O aspecto didático está dentro do projeto político-pedagógico? Sim, ele está dentro do projeto político-pedagógico. Porém, não se restringe ao aspecto didático. O projeto político-pedagógico, o nome já diz, ele se restringe ao pensamento da escola, à intencionalidade da escola, né? A todo o que abrange em todas as esferas que a escola atua, social, na esfera didática, né? Comunitária, lá, o plano de ação que essa escola vai desenvolver para alcançar, né? Que a sua forma de pensar se manifeste nas suas ações pedagógicas. Então, o projeto político-pedagógico, ele é muito amplo e ele não se restringe ao aspecto didático. Ele contempla também o aspecto didático, mas não se restringe a ele. Projeto semestral. Aqui não é o projeto semestral, porque lá no enunciado eu já falei que está subdividido em projeto de curso e plano de aula. Então, o plano de aula, ele não é semestral, né, gente? Às vezes a gente tem um plano de aula diário, ou pelo menos semanal, né? Mas semestral, não. Então, não é, tá? Parâmetros de ensino-aprendizagem. Aqui é uma pegadinha, tá, gente? Porque não são parâmetros. Parâmetros são orientações, a gente tem lá os PCNs, os parâmetros curriculares, né? E não é parâmetros, tá? Aqui ele está me pedindo o planejamento. Se é um planejamento, gente, é um projeto, tá? Se é um planejamento, é um projeto. A gente só está tentando descobrir que tipo de projeto que tipo de planejamento que é. Planejamento e parâmetro não é a mesma coisa. Parâmetro é uma orientação para o projeto. Então, você vai ter lá um projeto, né? E você vai seguir um parâmetro dentro da execução, dentro da construção desse projeto. O que é um parâmetro? A coisa que te dá a direção, que te dá as ideias, né? Como que esse projeto vai funcionar, o que vai ser feito, o que não vai. Isso é o parâmetro, ou seja, é a
forma que esse projeto vai ter, é a linha que esse projeto vai seguir. Mas o parâmetro não é o projeto. E projeto de ensino-aprendizagem, gente. Essa daqui é a nossa questão. É o nosso gabarito, letra E. Por que é projeto de ensino-aprendizagem? Porque projeto a gente estava procurando, né? O planejamento. E esse projeto de ensino-aprendizagem, ele pode ser subdividido em plano de curso e plano de aula, né? Que o plano de curso pode ser bimestral ou semestral, né? Ou anual. E o plano de aula, que são as divisões, né? Que são a forma como você vai dividir esse projeto de curso para poder ele ser executado nas aulas no dia a dia da escola. E aqui tem uma expressão que é muito importante da gente lembrar, que toda vez que eu estou falando de projeto de ensino-aprendizagem, toda vez que eu falo ensino-aprendizagem, eu estou falando do aspecto didático. Isso eu já falei algumas vezes em outras questões. A didática, ela é exatamente a área da pedagogia que se dedica à parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, toda vez que eu falo de aspecto didático ou de estritamente didático, eu estou falando de ensino-aprendizagem, ou seja, estou falando de coisas que estão diretamente relacionadas às ações do professor, né, e em relação ao desenvolvimento do seu projeto de ensino, do seu plano de ensino. Isso é a didática, tá? Então, toda vez que eu falo de ensino-aprendizagem, ou seja, se alguém está fazendo alguma coisa para poder ensinar, e de outro lado a gente vai ter alguém que está aprendendo, então aí eu tenho uma área da didática. Então, toda vez que eu falar em projeto ensino-aprendizagem, eu tenho didática. Então, se eu estou falando aqui que esse planejamento, né, ou seja, que esse projeto ele é estritamente ao aspecto didático, ou seja, ele só está falando do aspecto didático, ele só contempla, ele só abrange, ele só se preocupa, ele só fala e organiza o aspecto didático, então eu tenho um projeto de ensino-aprendizagem. Bom, essa daí foi a questão 30. Fechamos.